Moção de repúdio às expulsões dos 17 estudantes da Unesp de Araraquara. A ditadura militar segue viva nas expulsões dos 17 estudantes. Nós, da Unesp de Marília, repudiamos as arbitrárias e covardes expulsões de 17 estudantes de Araraquara um dia antes do período de férias, que nos remetem aos tempos mais sombrios da perseguição política da ditadura militar, que ainda segue viva na atual política repressiva da reitoria e das direções da Unesp. Os estudantes que, no cenário de greve geral das 3 estaduais em 2014, contra a suposta crise das universidades, que o governo do estado e o CRUESP queriam descarregar nas costas dos trabalhadores e professores, ocuparam a direção do campus como último recurso para reivindicar as demandas de permanência estudantil e lutar contra a arbitrária expulsão de 38 estudantes da moradia. É importante resgatar o histórico de repressão política que existe no campus de Araraquara, em que constam, por exemplo, a entrada na tropa de choque da PM em 2007, que se soma à reintegração de 2014, na qual 17 estudantes foram abordados de madrugada por um efetivo de mais de 100 policiais. Essa é a maneira do diretor Arnaldo Cortina e do seu vice Cláudio Paiva, em aliança com a reitoria, lidar com as reivindicações justas de estudantes que dependem da permanência estudantil para se manterem na universidade. A ditadura segue viva nos documentos encontrados na sala da direção pelos estudantes durante a ocupação, na qual constavam um claro exemplo de espionagem, filmagens com recortes de trechos de assembleias, panfletos que os estudantes imprimiam na faculdade com a ficha da pessoa que fez a impressão, blocos e blocos de anotações de reuniões com nomes, falas, propostas de estudantes. Assim como a ditadura vive na expulsão dos 17 estudantes de Araraquara, que na verdade é um ataque ao conjunto do movimento estudantil estadual e nacional, nós, da FFC de Marília, queremos afirmar que a luta dos que nunca souberam se calar diante de tais crimes contra a democracia e liberdade de organização e expressão também vive no movimento estudantil da Unesp de 2015. Que a luta dos companheiros e companheiras que resistiram diante dos assassinatos, torturas e todo tipo de atrocidades da ditadura militar está presente em nossa luta, que hoje tem a prioridade de levantar uma grande luta estadual pela revogação das 17 expulsões das companheiras e companheiros de Araraquara, bem como pela revogação das 95 expulsões dos estudantes da Unesp e toda a repressão que está presente hoje na universidade.